Salve, salve, massa atleticana! Nós somos campeões dos campeões. Somos o orgulho do esporte nacional. Somos o primeiro campeão brasileiro. Somos o pioneiro. Somos o Clube Atlético Mineiro. Provavelmente a CBF deve nos próximos dias homologar o título de campeão dos campeões de 1937 como título brasileiro. E eu quero falar para vocês brevemente sobre o título, sobre a taça, sobre a conquista da Copa dos Campeões, mas não de 37, que será muito lembrada, a de 1978, que muita gente sabe que existe, outros não sabem, mas pouca gente sabe como se deu, em função de que aconteceu, de que forma, quais foram os motivos que levaram ao Atlético a essa conquista e por que ele é tão pouco citado. Em 1978, a CBD, a época ainda CBD, ela quis fazer uma Copa, quis promover um outro campeonato nacional para além do Campeonato Brasileiro que já existia e já estava se consolidando à época. Então ela reuniu os campeões brasileiros de então, até aquela data, e fez um torneio, criou um torneio. Então, a saber, ela convidou os campeões de 71 a 77. Logo, daí se vê que a época a mentalidade era de que exatamente o Campeonato Brasileiro iniciava-se em 1971. Não foram convidados os campeões do Robertão e tampouco da Taça Brasil. O Atlético foi o primeiro campeão brasileiro em 1971, convidado por conta disso. O Palmeiras foi campeão em 72 e 73, o Vasco campeão em 74, o Internacional foi bicampeão em 75 e 76 e o São Paulo foi o campeão de 77, embora a final tenha sido em 78. Então, esses clubes foram os convidados. O campeonato, a ideia era promover esse campeonato para que virasse um torneio anual no calendário, presente no calendário da CBF. E como eu disse, a intenção era fazer uma espécie de Copa mesmo, como hoje é a Copa do Brasil, uma forma de segundo campeonato em âmbito nacional. Em princípio, o Internacional ele foi excluído da competição por algum motivo, embora a CBD tivesse a intenção de convidar todos esses clubes campeões, como eu citei, mas o Internacional acabou não participando por imposição da CBD. E o Palmeiras ele abdicou de participar porque alegou cansaço por parte dos seus jogadores, então optou por não participar. A ideia era fazer um torneio em que todos os clubes jogassem uns contra os outros, né, nesse sistema, e que depois um deles enfrentasse o São Paulo numa final. O São Paulo ficaria apenas para jogar a final, porque ele era o atual campeão do Campeonato Brasileiro. Era mal comparando o que hoje acontece com a Supercopa. O São Paulo já estava garantido na final por ser o atual campeão brasileiro da época, né, por ter sido o último campeão brasileiro. Então, com a ausência do Internacional e do Palmeiras, a CBD, então, fez com que Atlético e Vasco se enfrentassem duas vezes, uma no Mineirão e outra no Maracanã, e o Atlético acabou passando. O Atlético venceu um jogo e empatou outro, foi enfrentar o São Paulo na final, que foi aqui no Mineirão. Por incrível que pareça, assim como na final do Brasileiro, né, de 77, que foi disputado lá em 5 de março de 78, o Atlético e São Paulo ficaram no empate também por 0-0. A disputa foi para os pênaltis. João Leite também defendeu o pênalti nessa conquista da Copa dos Campeões. Ele defendeu 2 pênaltis. Mas o Atlético teve um final melhor do que no Campeonato Brasileiro e acabou sendo campeão da Copa dos Campeões de 1978 aqui no Mineirão, numa disputa de pênaltis, vencendo por 4-2. É interessante que no ano de 79 o Atlético acrescentou ao seu uniforme a estrela vermelha, que era referente a esse título do ano de 1978, que depois, inclusive, foi relançado a partir de 93, após a primeira conquista da Conmebol. Se vocês podem pegar algumas camisas, 93, 94, 95, que tem a bandeira vermelha, que foi reeditada em função da Conmebol nos anos 90. Mas então essa simbologia da bandeira vermelha da camisa antiga do Atlético, aquela camisa com um escudo um pouco maior, em 1979, foi colocado em função do título de campeão da Copa dos Campeões de 1978. Essa taça, esse campeonato, né, essa disputa, que não foi para frente, depois nos próximos anos acabou não acontecendo, e a CBD, na época depois CBF, acabou não utilizando mais essa forma de disputa, que depois veio a desembocar na Copa do Brasil, lá no finalzinho dos anos 80. Então,
Só para que vocês conheçam um pouco mais sobre esse título que o Atlético detém, essa Copa, esse campeonato, e a gente não pode menosprezar nenhuma disputa, nenhum campeonato, nenhum torneio. A Taça Brasil tiveram clubes que foram campeões com apenas 4 jogos, participando de apenas 4 jogos. Então, não estou comparando um campeonato ao outro, cada um tem a sua história, a sua especificidade, mas a gente não pode diminuir as conquistas do nosso clube e deixar que a nossa história seja diminuída jamais. Saudações alvinegras, Galo sempre.